Meu Pai, temos ouvido a palavra, ó Pai, e os sinais indicam que estamos no tempo do fim. A bem da verdade, ó Pai, cada coração de um eleito clama, Senhor, desejando que o Senhor volta, porque o mundo já se acabou, meu Pai. Ó Deus, o Brasil virou uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Ó Jesus, ajuda cada um a permanecer fiel ao seu propósito, fiel, Pai, à voz que vem do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a acordar, meu Pai. O mundo vai adormecendo as pessoas, meu Pai. Ele é como um anestésico. Ó Pai, a pessoa está doente, mas ela não sente dor. A pessoa está no pecado, ó Pai, mas ela não se apercebe que está no pecado, ó Pai. Meu Deus, dá uma sacudida neste filho teu que está adormecido, ó Pai, que está vivendo a vida imunda e pensando que está bem, meu Pai. O pecado mata, o pecado tira o amor da pessoa, meu Pai. Ela não consegue mais amar a palavra como amava. Ó Deus, como aquele novo convertido disse: se eu perder este ânimo, se eu perder este primeiro amor, que eu me converta de novo, ó Pai. Às vezes, meu Pai, esta é a oração que devemos fazer. Nos ajuda a converter de novo, se necessário for, meu Pai. E não nos deixe acostumar com as coisas do mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo, sacude este que está dormente, ó Pai. Está pensando em parar, está dando vazão para as coisas do mundo, ó Pai. E que possamos, ó Pai, ouvir as coisas da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, não nos deixe acomodado, meu Pai. Que assim seja, amém. Boa tarde a todos. Que possa ser uma tarde abençoada, né, irmão Magno? Boa tarde a você. Boa tarde, irmão Ronan. Graças a Deus aqui estamos mais uma vez para ser ajudado por Deus, né? É verdade, irmão Como Magno. sempre temos sido aqui neste lugar, né, meu Ronan? Aqui é o alimento para a nossa alma, né, irmão? Verdade, estamos... E a nossa carne, ela não quer. Quer não. Né? Ela diz, não, o que que tem, depois você faz, né? Você vai no próximo culto, você lê depois, você está cansado, você não tem tempo de ler a Bíblia agora. É um monte de argumentos, só a voz, né? Aquela voz que fica na nossa mente. E não mas podemos o coração está clamando, irmão Magno. É verdade, não podemos dar ouvido para essa voz, né? Não pode dar ouvido, senão ela nós... te engana. Senão nós adormecemos, igual você falou aí. É verdade. Na oração, né? Irmão Magno, conta-se de um pintor que foi pintar o quadro dos 12 apóstolos. E aí ele começou pelo primeiro, né? Os 12 apóstolos e Jesus. Aí pegou um moço, estava congregando, cristão, e pintou. E aí assim ele identificou Pedro, Paulo, João e tal. E o último faltava era Judas. E aí ele pensou, Judas, imagino que está com o semblante caído, abandonado, eu vou nas prisões. Aí foi pelas cadeias procurando alguém para servir como exemplo para ele pintar. E aí ele achou um, não estava ali, estava decaído, mas não tanto, né? E aí outro, até que ele encontrou um semblante caído, arrependido, condenado, a vida acabada. Eu me envolvi com pessoas erradas e fui caindo, e até que vim parar aqui na sarjeta, me envolvi com drogas, com tudo que não presta, e me tornei um Judas. E é isso, irmão, a diferença de quando você está ali aos pés da palavra, aos pés de Jesus, e o que o pecado faz na vida de uma pessoa, né, irmão Magno? A consequência que ele traz, né? As consequências. E hoje, irmão Ronan, o nosso tema hoje é baseado sobre isso. Consequência do pecado. Que é cruel, né? É cruel. E o pecado, irmão Ronan, ele começa bonito, né? Ele começa... A proposta dele é bonita. É bonita. Se não fosse, não atraía, não né, atraía, Eles pensam aí que o irmão Ronan, eles pensam aí que o diabo vem chifrudo, né? Aquela coisinha. O profeta fala que ele vem bem de colarinho, ele vem bem bonitinho, porque é para enganar. Então a coisa feia não atrai ninguém. Não atrai ninguém. Então, irmãos, hoje vai ser o nosso tema. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho de consequência do pecado. Nós temos muitos registros na Bíblia, né, irmão? É verdade. Na mensagem, aqui mesmo no nosso dia a dia, né? Muitos que estavam aqui hoje, você sabia que muitos que estavam aqui hoje
hoje estão em prisões. Muitos que estavam, jovens que estavam sentados aqui, como você está hoje. Eu conheço o caso de um que está numa prisão. Conheço o caso de um que está lutando para vencer as drogas. Mas, irmão Ronan, tudo começa com o primeiro gole. Primeirinho. Então, sempre tendo o argumento, na igreja não me trata bem, sempre tem um motivo. Vai ter uma razão, né? Sempre vai ter uma razão. Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar mais nesse assunto. Vamos cantar agora. Irmão João Batista, vem cá. Vamos louvar a Deus com o nosso irmão João Batista. Você está feliz por estar aqui nessa tarde? Aleluia. Amém, eu estou feliz, porque é daqui que nós recebemos, irmão Ronan, que nós nos alinhamos com a palavra, né? Amém. Vamos cantar então. Nós vamos cantar. Oh, não, eu nunca me esquecerei. Os irmãos vão pular. Fica melhor se pular para nós, que não tem como errar, né? Eu creio que é mim, viu, irmão? Oh, não, eu nunca me esquecerei. Oh, não, os benefícios que Jesus me fez. Oh, não, eu nunca me esquecerei. Oh, não, os benefícios que Jesus me fez. Vivia eu no
amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa, né? Gente, Morronan, faça aí uma pequena introdução enquanto os diáconos aqui arrumam as cadeiras para nós. Do nosso assunto antes de nós lermos a Bíblia. Já vai pegando suas Bíblias aí, Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7. Morronan, fala para nós um pouquinho dos perigos da consequência do pecado. O profeta, irmão Marco, fala aqui na mensagem, desde então, parágrafo 86, parte do 85, ele diz assim: eu me assentaria ao seu lado e diria: Senhora, eu gostaria que você me contasse a sua história. E ela começaria, talvez ela diria algo assim: irmão Brana, houve um dia em que eu era tão pura como um lírio, e eu podia levantar a minha cabeça no meio das pessoas de posição social e famosas, e eu podia ir à igreja e simplesmente me sentia bem. Mas aconteceu que uma certa noite eu saí com um certo rapaz, e ele batizou a minha Coca-Cola, e desde então, ou pode ser que alguma outra garota que não era uma crente, que saiu com ela e a persuadiu a ir a um determinado baile, e ela caiu nos braços de algum rapaz, e desde então sempre tem a marca de um tempo, sempre tem uma história, sempre a história começa dando ouvido a uma companhia que não é da palavra, que não é do evangelho,
E a vida daquela senhora, daquela moça acabou-se. E quantas vezes isso tem se repetido, irmão Magno? Se repetido, irmão Ronan. E nós vamos agora ficar de pé. Vamos ler Provérbios capítulo 7. Vamos ler o primeiro verso em pé. E os irmãos depois se assentem, eu continuo. Gostaríamos muito que tivéssemos um pouco atenção. Como o diabo ele é traiçoeiro. Como é que ele chega, irmão, para persuadir a nós entrar no pecado, né, irmão Ronan? Nós vamos ver isso aqui agora. É verdade. Só o verso primeiro. Toda a sua atenção aqui na palavra. Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Podem se assentar. Continuemos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, olha só o que o rei Salomão diz. Preste atenção. O rei, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo falto de juízo, ou falto de entendimento, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Se fosse hoje a linguagem seria outra, né? Viu um mancebo olhando no seu celular e de repente alguém chama na rede social. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa. Não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Que coisa, hein? Agora, a Bíblia diz que irmão Ronan, que essas coisas ficou escrito para aviso nosso. Para aviso nosso, irmão Magno.
E tem se cumprido. Aqui ele deu o exemplo do mancebo, mas acontece também com a moça, acontece com o solteiro, com o casado, com o mais novo, com o mais velho. Verdade. São laços que estão aí. São laços que estão aí. A todo tempo. E nós vamos hoje debater sobre esse assunto. Nós vemos na Bíblia, nós vemos nas mensagens. Você acabou de dizer aí, a moça que era pura, né? Ela era pura, mas um dia o caminho dela deixou de ser puro, né? Você acabou de ler na mensagem, Mobrana, que ele fala aí. Isso. Então hoje nós vamos começar aqui, juntamente com esses irmãos, vamos começar com a irmã Sara. Irmã Sara, nós estávamos conversando, né, irmã Sara? Na verdade, conversando com a irmã Sara, veio essa inspiração. Domingo passado nós falamos sobre essa escritura e falando dos perigos que nós corremos, nossos filhos ali na escola, tantos perigos e assim em todos os lugares. E aí foi que veio esse tema, né, irmã Sara? Fala para nós aí, irmã Sara. Sei que está lendo Provérbios, né? Você me falou que está lendo Provérbios. Tantos conselhos que Deus tem nos dado. Nós só erramos se nós quisermos. Fala um pouco dos perigos que muitos de nós acontecem com nossa vida por causa disso aí. A gente pode simplificar um pouquinho o tema, né? Pode. Podia falar assim, as consequências do sim e do não. Isso, exatamente. Aí, dentro da Bíblia, nós temos o exemplo de Eva. O que Eva, por causa de um sim de Eva, o que aconteceu? Aí depois nós podemos ver o não de José. E se José tivesse falado um sim? A história dele seria outra, né, irmã? Com certeza. E talvez teria sido um fim bem trágico, né? E hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas não têm coragem de dizer sim ou não. E isso acontece com os jovens, né? Que às vezes eles, por medo de perder uma amizade, qualquer coisa assim, aí não tem coragem de dizer não, magoar alguém. E os jovens têm que ter consciência que as pessoas não têm dó deles. Eles que têm que ter dó deles. Verdade. E eles têm que saber dizer não para amizades, não para tantas coisas, né? E discernir o perigo que está à vista, né, irmã? Exatamente. E quando chegar uma oportunidade na frente deles, uma proposta, eles pensarem, se eu disser sim, qual vai ser o meu futuro? O que vai acontecer depois do sim? Fazer essa análise antes de dar alguma resposta, né, irmã? Pensar, né? Porque às vezes as pessoas dão uma resposta assim precipitada. E tem tantas coisas que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa tão simples. Eu estava lendo essa semana uma história de uma mulher, ela contando, né? Ela está presa porque ela pegou carona com uma pessoa que era amiga dela. Aí no caminho a pessoa cometeu um crime e ela foi responsabilizada pelo crime. E se for pensar, é uma coisa assim simples. Simples. Aí as pessoas se envolvem com as outras sem saber quem é e vai se envolvendo. E depois? Depois tem uma consequência, né, irmã? Irmã, o pastor Adalto pregou esse dia, irmã. Como Sansão brincou, né? Como Sansão começou a brincar ali com Dalila, né? Uma mulher que não era da linhagem dele. E aí, já pensou o homem que, irmã Sara, que matava mais de 1000 filisteus, estava sendo guiado com 2 olhos furados, tudo arrebentado. E ele podia ter visto da primeira vez que Dalila enganou ele. Pois é, verdade. Por um sim, né? Por um sim. Exatamente. Então as pessoas, principalmente os jovens, né? Eles têm que saber muito bem com quem se relaciona, que tipo de amizades, quem ele vai, né, levar para a sua vida. Porque isso é muito perigoso. E os jovens têm que ter em mente que quem são os amigos dele são os pais dele. Os outros não são amigos. Verdade, exatamente. E por isso que os jovens estão indo por um caminho bem difícil, né? Verdade, irmã Sara. Irmão Ronan, alguma coisa para acrescentar dentro desse assunto, hein, mano? Jesus diz, fugir da aparência do mal, né? Porque às vezes você começa devagarzinho. Não é uma amizade, eu não envolvo nisso, mas está ali com aquela pessoa e daí a pouco vai aumentando e quando você percebe, você está praticando aquilo que você não praticaria. Então é fugir da aparência do mal. Sansão, se ele falar, Dalila é uma filisteia e a ordem de Deus é para que os judeus não se envolvam com os filisteus. Ele teria evitado, mas fez amizade, se envolveu, daí a pouco aconteceu o que aconteceu. Como é que chama aquele negócio lá que seu pai se envolveu e até hoje está sofrendo as consequências? Nome que eles usam? O Boa Noite Cinderela.
Boa noite, Cinderela. Isso, o contexto. Está lastrado no Brasil todo, viu? Esse dia eu vi uma reportagem em outro estado, não é só aqui no Goiás, não, é no Brasil todo. Eles vêm para você com esse cheirinho de carro, ó, compra esse aqui, vê como é que é cheiroso, para pôr no seu carro. Vem com você com remedinho para velho, ó, esse remedinho aqui já ajudou muito o velho. E com tantas coisinhas, só para você tomar. Fala que é perfume, Coloca na água. Coloca na água, você tem que provar, eles querem que você prova, toma ou cheira. E você desmaia, o médico falou para o seu pai, é 4 dias o tempo que demora para você voltar em si de novo. E se você tiver algum problema igual seu pai já era fraco de saúde, isso já faz uns 30 dias quase, né? E seu pai até hoje ainda está sofrendo as consequências, não é? Ele ficou, acho que ficou 12 dias no hospital, foram 6 dias para começar. Chegou a entrar até em coma, né? Fica até em coma. Fica apagado. Durante 4 dias ele ficou em coma, né? Por causa Isso. Em coma. Na rodoviária, comprando a passagem lá, o camarada chegou para ele, como é que é? Falou... meu pai sofre mal de Parkinson, e aí ele foi comprar a passagem, o rapaz chegou e falou, o que o senhor sofre aí e tal? Mal de Parkinson e tal. Nossa, eu também estava sofrendo disso aí. Olha, e passei, me deram um remédio de raiz, tudo natural, foi uma dose só. E os antigos velhos gostam de remédio de raiz, os velhos creem e gostam. E ele falou, então é comigo mesmo, me dá um pouquinho. Eu vou anotar aqui pro senhor, ó, é raiz disso aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho na minha mala, ó, tinha um pouquinho lá, é só uma dose, ele é bom demais, eu tomei e dormi, dá um sono danado, dormi, levantei, bom. Deixa eu ver, foi lá, pegou, olha, não é de ver que eu tenho? Eu já tô sadio, não vou nem cobrar do senhor, o senhor quer tomar? É pra já. É de graça. Tomou, né, e capotou. O velho levou tudo que ele não. tinha. E foi acordar no hospital, graças a Deus, não machucou nem nada, mas foi acordar no hospital. E eles roubaram, né, alguma coisa? Tudo, levou tudo. Levou tudo. Então, vocês estão falando, como é que é o tema? Consequência do pecado. Consequência das coisas. Consequência do pecado, da má companhia. Da má companhia, consequência em não discernir de quem você está adquirindo favores. É um favor, parece um favor, né? Eu vou tirar o senhor dessa doença. Oferecendo um favor. O que Eva ouviu de Satanás foi você vai abrir entendimento, você vai ser mais sábio do que Deus. É a mesma coisa que aconteceu com seu pai. O diabo só vem oferecendo coisas maiores, coisas alucinantes, né? Imagine isso aí, pastor, por exemplo, um jovem está na companhia, em qualquer lugar na escola, um momento, coloca lá na bebida dele, ele não vê. Tá fazendo, irmão, não, fazendo, né? O que mais hoje está acontecendo é estupro coletivo. Às vezes até começa com, sabe com o quê? Com estudo, eles têm um estudo que lá na escola, como faz? Trabalho de escola? Na escola lá, grupo de estudo. E às vezes tem um daqueles lá que não tem um pingo de caráter, batiza a Coca-Cola, como o profeta fala. Eles falam batizar a Coca-Cola. Irmão Brana chegou a falar. Irmão Brana fala isso. Aquela moça era tão pura, o dia que batizaram a Coca-Cola dela, ela se tornou uma drogueira. Existe droga como crack, por exemplo, é comprovado. Depois você toma a primeira vez, você não dá conta de ficar sem mais. Então, principalmente hoje, final dos tempos, reta final, nós estamos no final. Se você não crê que nós estamos no final, você está cego, mais cego do que o cego Bartimeu. O diabo tem aberto as portas do inferno e tem soltado todos os dardos, o arsenal que ele tinha lá, arsenal de maldade, ele tem soltado tudo em cima do povo. Sai da frente quem puder. Agora, quem tem o discernimento, sai da frente, dizia. Discernimento para discernir amizade, favores, atrás de cada favor. Você abre o olho, que ninguém dá nada de graça para ninguém não, viu? Fulano me deu de graça. Espere que ele vai te pegar lá na frente por causa daquele favor. Espere que ele vai te cercar lá na frente por causa daquele favor. Então, hoje é o mundo do egoísmo, quer dizer, só pensa em si, as pessoas só pensam em si. Quando você vê pessoa muito boazinha, ou ela nasceu de novo, está congregando com você, um cristão, coisa rara, ou então ela quer te comprar. Não viu o que fizeram aí com o coitado do presidente?
Foi lá na casa dele, armaram uma armadilha para ele, e ele, sem prudência, sem o Espírito Santo, caiu de cheia. E aí está nos casos de ser caçado, ser punido, e a coisa está feia. Mas a vítima foi ele por não ter prudência. Já pensou aceitar um homem que ele sabia que tinha problema com a justiça? 10 horas da noite na casa dele. E o homem ainda falando mal do juiz, falando que tinha comprado juiz, tinha comprado ministro. E o presidente tinha toda a autoridade de chamar o guarda e prender o homem na hora, seja empresário como for, prender na hora. Mas ele, educadinho, você vê a educação nos leva para maus lençóis. Foi educadinho com o homem, agora quem vai ser deposto é ele. O homem está lá nos Estados Unidos, Nova York, comendo, bebendo, tranquilo lá. Agora quem está em maus lençóis é o nosso presidente aqui. Quem ficou manchado foi ele. Por ser educado com pessoas de má intenção. Então, assim como gente ruim não tem estrela na testa, então cabe a nós a ser mais de oração e discernir espírito, e fazer como a Bíblia diz, do suor do nosso rosto ganhar nosso pão, e não aceitar nada de graça. Fala assim, eu vou aceitar só aquilo que eu ganhei com o meu suor. Esse negócio de graça aí não existe não, você vai ficar no meu encalce, você vai querer me pegar lá na frente, é uma arapuca que você está armando para mim. Às vezes você não precisa nem falar para a pessoa, mas fala para si mesmo, você está usando a prudência. Se o presidente tivesse seguido, claro, lá é tudo bagunça, mas assim, tivesse seguido o exemplo, falar, se ele está sendo examinado pela polícia, está sendo investigado, não é boa gente, não quero nem conversar. Nem recebia na casa dele. Nem recebo. Nem recebia. O meu lugar de atender, lá no meu escritório, lá no Planalto. Isso. Na minha casa, o lugar de eu descansar. E aí no Planalto chamava a gente, o ministro da Justiça, para ajudar, testemunha. Ele evitava disso. Mas tudo que você ouve, isso é lição para nós. Nós temos que colher lição dessas coisas. Para nós, não vai condenar o homem, se é com eles, mas eu estou tirando uma lição séria disso, isso é a lição para mim. Vamos aprender, o irmão Brana disse, oxalá que os meus erros sirvam de degraus para vocês subir, não de pedra para vocês tropeçar. E assim é o erro de cada um, nós aprendemos mais com o erro dos outros do que às vezes até com os acertos, né? E acaba, né, pastor Dado, com a imagem da moça, a imagem do rapaz, a imagem do irmão, da irmã, fica caro, e às vezes não tem conserto mais nunca. Verdade. Mais nunca. E assim, falando português bem claro, né? Hoje a tecnologia você filma tudo. Então você envolve com certas pessoas que não tem um mínimo de escrúpulo, filma você aí de qualquer jeito, depois você vai ser chantageado aí. Chantageado nas redes, redes. Já pensou? Aí. Como vai ficar a família envergonhada, a pessoa tem, né? Moço, rapaz que até suicida. E você, na maior inocência, caiu naquela arapuca. Então a Bíblia diz, sede prudente, simples como a pomba, porém prudente como a serpente. Isso aí, pastor Dado. O Brano era assim, você olhava nele, parecia um bobão, mas tinha olho até na nuca. Eu enxergava até na nuca, ele sabia que o diabo estava no encalço dele, ele não entrava nessa cilada de jeito nenhum. Se um dom que nós temos que buscar hoje, pastor Adalto, é o dom de discernimento. De longe você vê aquele ali, não é bom ainda, não vou nem conversar com ele. Companhias hoje, irmão, nós temos que selecionar demais. Até dentro da igreja, tem 3 classes de crente. 3 classes de crentes, e nós nunca vamos livrar disso, nem Jesus livrou, Jesus tinha. Não vamos condenar também não, a minha igreja tem 3 classes, não, na igreja de Paulo também tinha. Filho morando com a madrasta, na igreja de Jesus tinha. Todo lugar. Em todo lugar tem, o irmão Brando diz que tem. E nós não vamos condenar, pinchar não, isso é coisa natural, cabe a nós vigiar. Ser prudente com nós mesmos. Ser prudente e vigiar, não ir em conversa de terceiro. Está escrito na Bíblia, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o fulano disse, o que o terceiro disse, a oferta do Beltrano. Não, o que o Espírito disse. Amém. O que o Espírito disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito disse. Essa é a nossa meta. Amém. Irmão Mateus, usando o alerta que o rei Salomão faz em Provérbios 7, quais são os cuidados que o jovem deve ter para que não caia nessas armadilhas? Inclusive armadilha simples aí que o pastor Adalto acabou de dar Outra exemplo. armadilha, a moça apaixonada pelo rapaz. Eu estou falando moça que não tem conversão, e lá da escola principalmente, vocês que fazem faculdade,
Você tem que ter muito cuidado. Você se enreda quando você vê se está no buraco. Ela vê que não dá conta de te ganhar pelo bem, aí ela fala assim, eu vou arrumar um filho com ele, aí eu me engravido, aí ele é obrigado a casar comigo. Desse jeito, eu conheço esse filme há muitos anos, e hoje está pior ainda. Então você entrou como o boi vai para o matadouro, como Salomão falou aí. Fala aí, irmão Mateus, sua experiência. Irmão Magno, aqui o rei Salomão, ele descreve essa história, né? Ele diz que o jovem foi seduzido e persuadido a ir com aquela mulher pelas palavras que ela proferiu a ele. Então ele ficou, digamos que ele achou muito bonito, então ele foi ludibriado a isso. Os cuidados que o jovem deve ter é não dar ouvido a essas palavras, que muitas vezes também não são só palavras, são atitudes, beleza. Então não tem que dar ouvido para ele não ser ludibriado. Um exemplo bom é Sansão, que foi seduzido por Dalila pelas palavras dela. Ela insistia a ele para contar o segredo de sua força, que se ele não amava ela, até que ele cedeu, e a consequência foi que ele perdeu a sua força, ficou cego e depois a morte. Outra consequência do pecado também é o arrependimento, que o arrependimento nos leva ao perdão também. Então, é mais ou menos assim. Amém, coisa boa. Vamos lá agora na irmã Rávila. Irmã Rávila, fala para nós, irmã Rávila. Segundo nosso assunto, a gente fala da consequência do pecado, mas às vezes por imprudência nossa, nós podemos ter uma imagem horrível. Fala um pouquinho dentro desse assunto. É aquilo que o pastor Adalto sempre tem falado. Os urubus, eles voam em cima. Você não pode impedir que eles voem, mas você pode impedir que eles façam o ninho na sua cabeça. Uma maneira de evitar cada um discernir a si mesmo, não testar os seus limites. Porque se você sabe que vai cair, então não vai. Amém. Obrigado. Então vamos aqui agora com o nosso irmão Wesley. Irmão Wesley, fala para nós, irmão Wesley, um pouquinho sobre esse assunto de prudência que o jovem tem que ter na escola, no trabalho, todos os lugares tem armadilha para nos pegar aí. Fala um pouquinho disso. Amém. O pecado traz uma consequência terrível, né? O pecado vem em nome do prazer, né? O diabo ele vem em nome do prazer, fazendo o homem pecar em nome do prazer, em nome do bem-estar. Um pecado esse, irmão Wesley, ninguém pecava, né? Jair Pires compôs um hino com esse título. O pecado não dói, o pecado não dói. Um hino desse jeito. Que se doesse, ninguém pecava. Mas como não dói, é prazeroso, nossa carne gosta. Mas a consequência que vem doer, né? A consequência que vem doer. Consequência que dói. O inimigo, ele nunca mostra as consequências, né? Ele mostra somente o lado do prazer, né? O lado do bem-estar, né? Esse jovem, né? Este jovem aqui, ele foi... Aquela mulher foi de encontro com ele, né? Ele caiu por causa que ele foi em nome do prazer, né? Do bem-estar. Aquela necessidade dele, né? Do bem-estar. Mas aí onde devemos ter a prudência, né? Para saber aonde está o perigo, né? Para nós não cair naquilo, né? Para não trazer a consequência. Em nome do prazer, Davi caiu com Betseba, sendo que ele tinha 500 mulheres para atender aquele prazer dele, mas viu a Betseba lá daquele jeito. Em nome do prazer, ele caiu de uma forma irrefletida. Se ele refletisse mais, ele não faria aquilo. Aquilo lá custou não sei quantos anos de lágrimas, de urro, de gemido no altar para ele se livrar daquilo, em nome do prazer. Sansão ali, né? Ele foi induzido ali por Dalila, né? Ele perdeu a sua força, né? Por causa que ele se envolveu, né? Foi contar seus segredos, né? Ele perdeu a sua força, e mesmo assim é o crente, né? Ele se envolve no pecado
ele perde a sua força e... São 3 coisas que faz perder a força: mulher, fama e dinheiro. Não é só mulher não, fama e dinheiro faz perder a força espiritual. Quem disse isso foi William Marion Branham. 3 armas que o diabo tem para nos tirar a força: mulher, prostituta, mulher má, mulher, às vezes até sua esposa mesmo. Ela pega um espírito mau e começa a te manipular e te leva para o inferno. É o caso de Wesley. A mulher de Wesley fazia campanha contra ele todo dia, mas o problema é que ele tinha um espírito mais forte e não deixou ser manipulado pelo dela. Mas que ela estava ungida para destruir ele, estava. Mulher de Jó foi outra, ungida para destruir o marido. Então, essa mulher pode ser até sua esposa mesmo. Então, são 3 itens. O homem tem que ter cuidado. Isso é o irmão Branham que diz. Mulher, fama e dinheiro. A fama é o trem custoso. Dinheiro é o trem custoso. Você dá a vida por aquilo. A carne, nossa, se nós der lugar a ela, dá a vida por aquilo. É assim como a Bíblia, né, o Espírito da Bíblia, da mensagem, nos dá força, né? Assim o Espírito, né, da carne, né, nos tira a força, né, de Deus. Tira a força. Aqui na mensagem... A mensagem vida fala: agora Deus fez o homem sedento. Isto fez parte do ser humano, na sua sede. Mas Deus colocou a sede no homem para que tivesse sede de Deus. E o diabo perverteu isto, e usou isto para que tivesse sede pelo reino, pelo seu reino, pelo mundo. Você compreendeu isto? A sede do homem é pura, pois Deus fez o homem para sentir sede por Deus, né? Aí onde o homem bebe, né, prostitui, faz muita coisa para preencher essa sede, né? Mas não é dessa maneira, né? Foi Deus que colocou essa sede para o adorar, né? Buscar Ele. Amém. Bom, Ronan? Fazer aqui para a irmã Rebeca. Irmã Rebeca, na sua opinião, o que o jovem deve fazer para evitar cair em armadilha que vão causar consequências que às vezes as marcas nunca pagam, né? O pecado, ele é desobediência, né? Então, a gente tem que, principalmente, cuidar, vigiar, para estar sempre ao máximo dentro dos nossos limites, né? Porque nós somos humanos, estamos limitados, mas estar sempre vigiando para sempre obedecer os mandamentos de Deus, né? Que o primeiro pecado, a consequência do primeiro pecado que teve foi nós aqui, a situação que estamos hoje, né? Desde que Eva pecou, o mundo caiu nessa desgraça que a gente vive hoje, né? Então, o que a gente tem que fazer é tomar o cuidado para não desobedecer, porque a desobediência que gera essas consequências. E o pastor falou sexta-feira, em relação ao que a irmã Celina comentou, que o diabo ele não queria nada com Eva, né? Ele a usou para atingir o objetivo que ele queria, que era destruir todo o reino que Deus tinha criado, né? Ele queria criar um reino maior, então, para atingir o objetivo dele, ele usou Eva por ser um vaso mais fraco. Então, a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas que estão aí à nossa volta, né, o tempo todo, e ter esse cuidado, essa vigilância para não desobedecer. Porque o ser humano ele é muito imediatista, então ele não pensa nas consequências, né? Ele, principalmente o jovem, ele quer saber do agora, né? Não pensa no amanhã, no que vai vir depois. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter mesmo. Ele não reflete, né, irmã? O jovem não reflete. E aí o pastor Joaquim fala na pregação dele, fala assim: o prazer do pecado dura 5 minutos, mas a consequência dele... E, pastor Adalto, uma coisa que mais o que o diabo quer que eu perceba é tirar o gozo da salvação do crente, né? Ele queria tirar o gozo de Davi, o gozo de Sansão. Sansão. Irmão Roberto. Amém.
Assim, às vezes a gente tem amizades, tem pessoas à nossa volta, e muitas vezes nós não vimos nenhum mal naquela pessoa, não conseguimos ver nenhum mal naquelas pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela amizade minha não bebe, não fuma, só não vai para a igreja, mas não faz nada de errado, né? Na verdade, ser humano não é mal, quem é mal é o inimigo, quem é mal é Satanás, né? Um grande discernimento é isso. Não é a pessoa, é o espírito que está por detrás que pode te fazer mal. Então quem é mal é Satanás, a pessoa é boa, né? A pessoa faz de tudo para ser bom, às vezes é um parente seu, um primo, um tio, pessoa que tem uma boa índole, né? Você admira a sua esposa, às vezes não é crente, mas é Satanás que é mal. E nós sabemos que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo ou ela é vazia do Espírito Santo. A pessoa não pode ser preenchida por duas coisas ao mesmo tempo. E se ela não está vindo à igreja, não é cristã, não está preenchida do Espírito Santo, ela está vazia, pode estar vazia do Espírito Santo. E ali é uma oportunidade que Satanás encontra de pegar e utilizar aquela pessoa para te induzir a fazer algo de errado, a pecar. E às vezes a gente fala, a pessoa vai me levar para um lugar que não pode? Não. Vai simplesmente, às vezes, criar uma pequena situação que atrapalhe você vir para a igreja. Vai te visitar. Tem que saber de uma coisa, irmão, o pecado nunca anda sozinho. Quando assaltou a Eva, logo levou ela a seduzir Adão, e aí começou a corrente do mal. Adão passou para Caim, para os outros, né, até hoje. A queda, o desejo, a concupiscência da carne trabalhando no coração dos seres humanos. O pecado nunca anda sozinho. Se te pegar, vai te levar a influenciar os outros. Eu faço, você também pode fazer. Vamos fazer isso, eu faço. Ora, você faz, é que você não tem temor de Deus. Eu estou lutando para ir para o céu. Por isso você não pode basear a sua fé em experiência de ninguém. Você tem que basear na experiência de Jesus. O único que deixou rastro para nós é Jesus. O próprio irmão Brana sustenta isso. Ele disse, não olhe para mim, olhe para Jesus. Eu sou humano, eu posso falhar, mas olhe para Jesus. Ele não decepciona, nunca falha. Então, acho que um dos grandes segredos para você evitar muito problema na sua vida é você procurar andar com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, é você tentar não aceitar propostas que te atrapalhem você se encher do Espírito Santo, né? Porque no mínimo detalhe que a coisa vai crescendo, acarretando, quando você percebe que está dentro, que você cometeu algo que você se arrepende, você já cometeu e nem percebeu que cometeu, porque veio devagarinho, como nós ouvimos, é bem devagar, é bem leve. E agora, se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo, vai acender aquela luz amarela, aquele sinal vermelho, e se acendeu, você não tenta, porque como o Ronan disse, o corpo, a carne, ela tenta justificar. Mas vai ser só um pouquinho, não vai ter problema, isso é coisa da carne. Se você um dia pensa em pensar se está certo ou errado, na dúvida, não faça, né? Eu acho que esse é um caminho que deve ser observado. E deixar porque a gente vive no mundo, né, irmão Robério? O apóstolo Paulo fala, vivei no mundo como se nele não estivesse. Então a companhia da escola é lá dentro da sala de aula, é para aprender. Fora dali não tem amizade, companheirismo. Companhia no trabalho é no trabalho. Não tem companhias extras, não vai sair com ele, porque ele não tem os costumes do evangelho. A sua companhia é dentro da igreja e o grupo genuíno, porque dentro da igreja também tem o grupo rebelde, que não é de confiança não pode nem liberar. Não vamos dizer, irmão Ronan, que não vai ao céu, que não é eleito. Não, tem gente que está no processo da perfeição, não chegou o nível que você chegou. Vai chegar, se Deus quiser vai chegar. Mas está em processo, e você não pode ter muita amizade em pessoa que está assim num processo lento, senão ele te induz, que nosso elemento humano é fácil de ser seduzido e induzido. Exatamente. Como você acabou de falar, procure ter amigos melhor do que você. Quando eu fui casar, eu pensava assim, quero casar com uma moça, não é que seja mais velha, não, mas uma moça que sirva para ser esposa e mãe para mim, mãe para aconselhar. Uma igual a eu, ruim por ruim basta eu quero uma melhor, mais crente do que eu, para me ajudar quando eu precisar de uma ajuda. Mas uma falha igual eu não quero não, eu quero uma que seja mais crente, mais interessada em Deus. E se você tiver essa prudência, Deus vai te dar.
Agora, só um detalhe, irmão, porque muitas vezes a gente observa assim, eu vou escolher um bom amigo, uma boa amizade, ter cuidado, né? Mas uma coisa interessante para você saber em que posição você está, já faça uma autoavaliação, que tipo de companhia eu estou sendo? Que tipo de companhia você está sendo? Porque às vezes você está precisando melhorar também, está procurando evitar as pessoas, mas você também não está sendo uma boa influência, né? Os outros estão te evitando. Os outros estão te evitando. Então, assim, eu acho que toda a autoavaliação é que nem médico, as mulheres fazem, né, da mama. Toda a autoavaliação tem que ser feita por um cristão. Não procurar só o que está em volta, mas dentro de si, o tipo de companhia que você está sendo, o tipo de espelho que você está refletindo, que exemplo você está dando. Né? Eu acho que isso é muito importante. O irmão Brana, irmão Roberto, conta, falando de si próprio, ele disse que quando eu era jovem, ninguém queria nada a ver comigo, eu era um Brana, todo mundo é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não tem responsabilidade. Mas depois que Deus cruzou meu caminho e mudou minha vida, hoje fica a pessoa 1 ano na fila de entrevista para falar comigo. Mas quando eu não tinha o batismo do Espírito Santo, ninguém queria falar comigo. Eu chegava na rodinha para conversar, eles faziam correr. Isso é um Brana, isso não vale nada não. Mas hoje, quando Deus mudou minha vida, as pessoas chega a fazer 1 ano, ficar 1 ano na fila para ter entrevista comigo. Então o que o irmão Roberto acabou de falar é isso. Quando você entra em Cristo, você vai ser uma pessoa até disputada para ter amigos. Você vai ser uma pessoa especial. E se você não entrar, você vai ser discriminado por todos. Por que ninguém quer falar comigo? Depois quer ser a vítima. Depois quer ser a vítima. Tem um porquê atrás daquilo. Tem um porquê atrás. Se for modelo, gente, todo mundo quer copiar de você, quer conversar com você, quer ter amizade com você para pegar seu espírito. Mas se você não for modelo no cristianismo, ninguém que eu digo, pessoa que quer ter futuro na vida espiritual, ninguém vai querer ter amizade contigo. Aí você vai, como aconteceu poucos dias atrás, o irmão teve que sair, embora para outro grupo que se sentiu discriminado. Se sentiu discriminado por quê? Porque ficava em cima do muro, não entrava na coisa. Terminava o culto, ficava isolado, se isolava. Entra na coisa que você não vai sentir discriminado no meio de cristão, não. Verdade. Você vai ser discriminado, você vai ser amado. A pergunta para a irmã Ana Rebeca. Irmã Ana, igual esse irmão que saiu, que se sentiu discriminado. Como ter amizade dentro da igreja? Como não ser discriminado dentro da igreja, se é que isso existe? Eu acho que, nós, como o irmão Magno sempre fala no cultinho, nós não temos panelinha, nós temos uma panelona. E aqui nós somos todos irmãos. Às vezes, como o pastor falou, se não me engano, domingo passado, às vezes as pessoas se vitimizam muito também. Não é, por exemplo, eu tenho muita afinidade com tal irmã, mas já não tenho tanto com a outra. Não é porque eu não tenho afinidade com ela que eu não posso chegar, conversar, cumprimentar. Mas aí também vem de mim, vai das pessoas, vai da forma que você olha. Eu acho que depende da forma que você olha a situação. Não é discriminar, né, irmã Rebeca? É você ser uma geradora de vida. Nós somos pessoas, como é que chama a frase? Eu já falei isso há tempo atrás. Transformadas e transformadoras. Esse é o dever nosso. Nós somos pessoas transformadas e transformadoras. É nosso dever não discriminar ninguém, mas transformar. Veja a biografia de Jesus. Ele foi um grande transformador. Pegou um Pedro que não valia nada e fez dele um astro. Pegou um André, um João, 12 homens que não valia nada e fez dele astros que até hoje na história, toda faculdade, todo lugar, repartição pública, quando fala o nome daqueles 12 homens, eles fazem continência. Por quê? Porque houve alguém que era transformado e transformou eles, não fazendo melança, que existe uma amizade melança, que essa não é de Deus não. Você pode transformar alguém sem fazer melança, com seu porte, sua maneira de falar, firme, segura, séria. Vê ele errado, em vez de apoiar, você corrige. Está errado, cristão não faz isso. Cristão não faz isso. Isso é papel de pessoa transformada e transformadora.
E mesmo, pastor Dalton, que a pessoa não aceita essa correção, mas depois ela vai, fulano é que está certo, vai refletir, fulano é que está certo. É aquilo lá que é um verdadeiro amigo, que ele está me ajudando, Amigo, eu nunca esqueço da frase do pastor Edson Honório, cada um deixa uma marca, né? Cada um deixa uma marca de valor, se prestar atenção. Ele dizia assim, olha, a pessoa que fala para você que o outro falou mal de você, ele não é seu amigo, não. Porque ele quer ver seu mal, quer ver você desenvolver complexo contra o outro, quer ver você amargurado contra o outro. Essa pessoa não é seu amigo, não. Uma pessoa que fala, que te conta que o outro falou mal de você, ele é seu inimigo. E depois se ele fosse seu amigo, ele desejava seu bem, não contava. Ouvia os outros falar mal de você, mas não passava aquilo para você. Sabe? Até aí você tem que ter cuidado, senão você cria raiz de amargura. Você tem que fazer igual o irmão Brando, não vou te ouvir. Se eu parar para te ouvir, eu vou só caindo. Verdade. Irmã Sara, coroa aí, irmã Sara. Ou falta mais alguém? Irmã Rebeca, não. Em relação à discriminação, o profeta fala na mensagem Amor Divino que às vezes a atmosfera que a pessoa cria, ela mesma, ela cria aquela atmosfera. Ele fala que tem pessoas que nós simplesmente amamos estar perto e existem pessoas que nós amamos, mas que a atmosfera que ela cria, que aquele indivíduo cria, não permite que as pessoas se aproximem dela. Verdade. Sobre tudo isso, irmã Sara, fala para nós aí, um resumo. Você é doutora nisso aí também, fala para nós. Eu não. Eu acho que as pessoas têm que, igual eu já falei, né? Elas têm que analisar bem antes de fazer alguma coisa. Antes de se envolver com alguém, antes de dar uma resposta, antes de fazer qualquer coisa, as pessoas têm que parar e pensar: que benefício isso vai trazer para mim? Qual o mal que vai acontecer? Ela tem que pôr os pontos positivos e os pontos negativos. E depois tirar uma conclusão. Para poder... E aí eu penso que se a pessoa pensar, ela comete menos erros. O que é isso, Mansara, em resumo? É amar a si próprio, amar a sua alma. A pessoa que ama a sua alma, ele se livra de tantos males ao discernir espíritos errados que rodeia, que usa a pessoa até querida sua. Você discernir e cortar aquilo, não ter vergonha. Gente, a gente repreende tantas pessoas com má educação. Agora o pecado é que nós não vamos ser mal educados com ele. Vamos ser mal educados com o pecado. Preto é preto, branco é branco, né? Não ficar em meio termo. Isso é amar a sua alma, conservar vida, né? Às vezes nós, por uma educação carnal, não amamos a nossa alma, dizendo, mas não vou repreender, não, senão vai ficar com raiva de mim. Ele vai ficar com raiva, não vai, não. Ele vai ficar marcado, falar, aquele homem lá é crente, aquela moça lá é crente, tá vendo? Ela não apoia isso de jeito nenhum. Na hora ela pode xingar tudo, mas depois ela vai refletir e dizer, sabe de uma coisa, aquela moça é crente, aquela moça tem caráter. E se o rapaz for rapaz de Deus, amanhã ele vai falar, você quer casar comigo? Né? Porque vê caráter. Vê caráter. O que o moço cristão, que tem pelo menos senso cristão, está buscando hoje na terra, é caráter. O que menos existe na terra hoje é caráter. E também tem como, né, sair das situações sem educação também. Tem como, mas eu digo quando tem aperto que a pessoa te sujigando. Não, sim, é isso. Mas tem como, o cristão, para começar, o cristão é super educado. Super educado. Mas eu digo assim, quando você estiver num beco sem saída, é melhor ferir a pessoa do que ferir o Espírito Santo. Amém. Vocês foram ajudados nessa tarde? Tudo isso aqui é aprendizado para nós, né? Graças a Deus. Isso aí nos ajuda a nós dar passos firmes, né? Vamos orar com o nosso irmão Mateus. Mateus, faça oração aqui. Mateus, fica feliz de ver aí compromissado com o trabalho no estúdio. E a irmã Sheila que fica mais feliz ainda, viu? Faz oração agradecendo a Deus. Senhor Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Pai, em sua casa, Pai, para adorar, para ouvir o que o Senhor tem nos a dizer. Senhor, sela agora, Pai, todo esse ensinamento que nós tivemos agora em nossos corações, Pai.
para que nós possamos, Pai, ter esse autodiscernimento, ó Pai, do que somos e de com quem devemos andar também, Senhor. Ô Senhor, eu venho te pedir pelo culto da noite agora, Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Com os perdões de nossos pecados te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado a cada um de vocês que nos ajudaram aqui. Aleluias. Fechamos os nossos olhos um pouquinho. Pai Celestial, pedimos ao Senhor agora mais uma vez a unção do Teu Espírito para cantar, para Te louvar, aqueles que estão também ouvindo, para guardar nos seus corações